Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje mais um estudo do nosso livro querido Força Soberana, capítulo 5. Vamos estudar aqui De Onde Vens, é o título. Eu sou Amanda Torres, sou palestrante e escritora, especialista em bem-estar emocional. Vem comigo. Se você não viu os anteriores, veja também para você se inteirar do que estamos estudando e acompanhe daqui para frente também, ative o sininho, curta, compartilhe para você aproveitar esse estudo que vai durar um ano, porque uma vez por semana nós temos o estudo de um capítulo e são 52 capítulos. Então, como eu já disse nos outros estudos, eu marco as partes principais para nós podermos refletir. E esse capítulo ele já começa assim. Todos já conhecem, principalmente os espiritualistas, de onde vieram, compreendendo de onde viemos e para onde vamos. Então, eu não vou fazer uma grande dissertação aqui sobre de onde viemos e para onde iremos, porque senão nós teríamos que ter um vídeo aqui que duraria mais de 24 horas. É preciso muito estudo e muito conhecimento aí para a gente entender um pouco mais sobre isso. Mas, ao longo aqui do estudo, vai falar um pouco mais, né, de onde viemos e para onde vamos, qual que é o nosso objetivo aqui. Mas, como ele fala aqui, né, principalmente os espiritualistas, que são as pessoas ligadas às coisas espirituais, às coisas transcendentais. Espiritualistas são essas pessoas, qualquer pessoa que acredita em algo maior do que nós é espiritualista, tá, gente? Já conto pra vocês. E todos nós sabemos que nós não surgimos do nada. Nós viemos de algum lugar, de algo. E é isso que ele vem falar aqui. Então, nós já temos uma compreensão de onde nós viemos e para onde vamos. Mesmo que não seja tão consciente essa compreensão, nós temos uma ideia, uma noção, uma sensação de que viemos de algum lugar e estamos indo para algum lugar. Aí ele fala, né, caso vocês tenham dúvida, nós somos filhos de Deus. Não se esqueceu ele de colocar no seio das vidas criadas os grandes atributos que serão despertados de acordo com o nosso crescimento espiritual. Então, se algum de vocês que estava me ouvindo aí ainda estava com dúvida de onde viemos, Miramês fala claramente aqui, nós somos filhos de Deus. Como eu já disse nos estudos anteriores, né, independente de como você chama, se é Deus, se é força criadora, se é o todo, se é o universo, é essa grande fonte, né, essa grande força soberana aí que nos criou. E aí ele fala, né, que ele nos criou e ele, com isso, ele não esqueceu de colocar no seio das vidas criadas os grandes atributos. Todos nós já temos, desde que fomos criados simples e ignorantes, esses atributos que vão ser despertados de acordo com o crescimento espiritual. Então, aos pouquinhos, nós vamos começando a ter mais capacidade de expandir nossos atributos. Então, a gente vai evoluindo, a gente vai compreendendo o mundo ao nosso redor, a nossa missão diante do mundo, o porquê estamos nessa situação em que vivemos, nessa vida, o que nós temos que buscar para nos tornarmos melhores. Quanto mais nós vamos compreendendo todo o universo de situações que nos envolvem na nossa caminhada, mais esses atributos eles vão sendo despertados. Quanto mais evoluídos nós nos tornamos, mais nós temos capacidades novas para aumentarmos esse crescimento. Então, nossa evolução, ela vai se expandindo cada vez mais. A própria evolução favorece a evolução, porque eu evoluo, então eu passo a ter uma capacidade maior ali de agir no bem, de ter uma vibração melhor, de compreender mais, né, tudo que há no universo. E aí, a cada vez que eu amplio tudo isso, mais capacidades vão se aflorando em mim, mais acesso eu tenho ao que já tem de depósitos dentro de mim para ascensão.
Crescer deve ser o nosso objetivo na vida. Melhorar constantemente deve ser o nosso ideal. Então, falamos de onde viemos. Lá fala, compreendemos de onde viemos e para onde vamos. Para onde vamos? Para nos tornarmos cada vez melhores. Nós estamos aqui para sermos a cada dia melhor do que ontem. A cada momento melhor do que antes. A cada passada de ano de vida, de vivência, melhor do que a anterior. Então, esse é o nosso ideal. O objetivo da nossa vida é evoluir. Então, muitas vezes fica assim, qual será que é o meu propósito na vida? Qual que é a minha missão na vida? E aí, às vezes, a gente fica achando que tem que ter, uma coisa ali, uma missão grandiosa, um trabalho elaborado. Mas, a verdade, o nosso propósito aqui é nos tornarmos melhores. Então, não importa se é da forma A, B ou C que você vai se tornar melhor. O que importa é que você se torne melhor, da forma que faça mais sentido para você. Então, às vezes, uma pessoa ela evolui mais rápido tendo um tipo de vivência. Outra pessoa com outro tipo. Às vezes, você não compreende ou não consegue lidar com o tipo de vivência da outra pessoa que está ali, com seu processo de evolução. Mas isso não quer dizer que você está fazendo algo certo ou errado em relação àquela pessoa. Cada um tem o seu processo. E o processo de todos nós serve para quê? Para melhorar constantemente. Esse é o nosso ideal. Então, o meu propósito aqui é me tornar melhor. Como? Você precisa, já falei aqui várias vezes sobre autoconhecimento, E ainda vou falar mais milhares de vezes. Você precisa se conhecer e se compreender. Porque a partir do momento que você olha para si e entende o que faz sentido para você, é aquilo que vai servir para você evoluir. Porque às vezes você está tentando seguir os caminhos de outras pessoas e esses caminhos não fazem sentido para você. E aí não adianta, porque você vai ficar andando em círculos. Porque você vai fazer aquilo por obrigação e não porque faz sentido para você. Quando você faz algo que realmente faz sentido, você faz com prazer. Então, é duplo o benefício. Você está fazendo algo para evoluir e com alegria. Então, vem a gratidão, a felicidade, tudo que potencializam a nossa evolução. Então, é muito importante que cada um de nós possamos parar e analisar em que eu sinto que eu vou ser feliz e evoluir ao mesmo tempo. E focar naquilo ali. Quem acha que já sabe tudo, sempre encontra alguém que sabe mais. Na verdade, gente, quem acha que sabe tudo, na verdade tá precisando saber muita coisa. Porque não é possível você estar aqui no planeta Terra e já saber de tudo sobre qualquer assunto do planeta Terra. Não é. Por mais gênio que você seja, não tem como. Mesmo que você seja um gênio, por exemplo, da informática, você pode não saber como que se faz um tricô, por exemplo. Amanda, mas tricô é uma coisa assim, artesanato? Sim, mas é uma sabedoria, é um aprendizado também. Você não sabe cozinhar? É um aprendizado também. Às vezes a gente acha que aprendizado é só coisas que acadêmicos fazem, eu sei tudo porque eu já cursei não sei quantos cursos na faculdade. Ainda assim, eu acho que não tem como em uma vida a pessoa entrar, a partir da idade normal de uma faculdade aí, que é com 17, 18 anos, e fazer todos os cursos que existem nas faculdades. Eu acho que não tem como. 4 anos cada um. Não sei, pode ser que tenha aí, que eu não tô fazendo contas matemáticas certas não, mas eu acho que nem do que existe em faculdade é possível saber tudo. Então, resumindo aqui, se você acha que sabe tudo, já começa a rever seus conceitos, porque não tem como. E ele fala, sempre encontra alguém que sabe mais. Às vezes você acha que sabe tudo sobre determinado assunto. Aí você vai lá e conversa com uma pessoa que às vezes ela pode talvez não ter estudado aquilo, mas ela vivenciou aquilo de alguma forma e a experiência física dela de ter vivido aquilo trouxe para ela um conhecimento que você não tem, que às vezes é só teórico. Então, sempre existe alguém com quem aprender.
É como se a gente estivesse numa fileirinha, né? Sempre tem alguém que sabe mais que você e sempre tem alguém que sabe menos que você. Sua função é aprender com quem sabe e ensinar quem precisa. Então a gente tá sempre ali nessa troca. E aí ele fala: momento da humildade, quando você percebe que sempre tem alguém que sabe mais, é o momento da humildade, buscando conhecimentos até mesmo com os animais, com as plantas, com a natureza. Então, olha só, às vezes a gente acha que o saber muito é o intelectual, né? A gente se informar demais, estudar e ler, não sei o quê. E sabedoria e conhecimento são coisas completamente diferentes. Inclusive, sabedoria e inteligência também são completamente diferentes, mas muitas vezes costuma uma pessoa inteligente compreender o que é sabedoria e buscar ela. Mas sabedoria, conhecimento e inteligência são independentes entre si. O ideal é que as três aconteçam juntas, mas se você tem conhecimento ou se você é inteligente, não quer dizer que você é sábio. A sabedoria, ela é a forma como você aplica o conhecimento e a inteligência que você tem. Se você aplica ela de forma sábia, você é sábio. Se você não aplica, ou aplica de forma inadequada o que você sabe, você não é sábio. Você sabe, mas você não é sábio. Então, o correto é nós termos o conhecimento, nós sabemos o que é agir no bem ou no mal. Então, é nós termos esse conhecimento e saber aplicar ele no caminho do bem, aplicar na sabedoria. Se vocês lerem lá na Bíblia, lá no Velho Testamento, Salomão, ele pede sabedoria. Eu ainda não li essa parte, tá, gente, sobre Salomão, mas eu sei um pouco da história dele. Eu estou me dedicando aí a ler um pouco mais do que só ouvir sobre, mas eu ainda não li sobre Salomão, mas eu sei que Deus vira para ele, pergunta o que ele quer, né? E aí o que ele escolhe é sabedoria. E é uma ótima escolha. Ele é tido aí como das pessoas do Velho Testamento a pessoa mais sábia que teve. Então fez boas escolhas, tem histórias sobre ele, né? Tem aquela história lá que ele fala sobre o bebê, para dividir o bebê no meio. Quem não conhece, depois procura aí, que eu não vou contar agora, porque não é a parte do negócio, é só da sabedoria. Mas ele era bem, usava muito bem a inteligência dele, e é isso que a gente tem que fazer, para nós nos tornarmos sábios, é usar bem a nossa inteligência. E essa inteligência bem usada, ela inclui que nós saibamos aprender com tudo. Então ele fala aqui com os animais, as plantas, a natureza, tudo, toda a criação tem algo a nos ensinar de alguma forma. Então que nós nos coloquemos em condições de aprender. E aí, fazendo isso, nós estaremos agindo com sabedoria. Para quem deseja aprender, tudo na vida expressa lições imortais. Então é o que eu acabei de falar, né? Em tudo a gente tem capacidade de tirar um ensinamento ali. Tudo que a gente vive, tudo que a gente vê, tudo que a gente aprende, nós podemos tirar um ensinamento para que nós possamos aprender com ele. Basta nós termos olhos de ver e o coração aberto ali, o coração ensinável, para que a gente consiga se dar a abertura para poder aprender o que é necessário. E ele ainda fala: se viemos de Deus, devemos ter gratidão para com ele, para que despertemos os nossos valores. Então, se viemos para Deus, devemos ter gratidão para com ele. Já falei sobre a gratidão várias vezes, que é o sentimento mais poderoso que nós podemos ter, que nós devemos exercitar a gratidão, que quando nós não somos gratos, nós estamos sendo ingratos. Então, tudo que nós temos, somos, vivemos, aprendemos, vivenciamos, vem de Deus, que nos criou. Então, nós devemos ser gratos a Ele pela existência, pela nossa existência. E ser gratos pelo que aprendemos, pelo que podemos aprender, porque às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu tô sofrendo tanto e eu vou ser grata a Deus. A tudo dá graças, porque se você tá passando por alguma coisa ali é porque você precisa aprender com ela.
porque nada acontece com a gente se a gente não tiver nada a ver com isso. Então, o que eu quis dizer? Que se eu tô passando por aquilo, em algum momento, de alguma forma, aquilo ali foi sintonizado comigo pelas minhas atitudes, pensamentos, ações, ideias. E então, eu preciso aprender, nem que seja aprender a não alimentar mais o que criou aquela situação. Aí, né, na verdade eu li como se fosse a continuação da frase, mas não era, essa é a próxima frase. Para que despertemos os nossos valores, vivamos na luz do entendimento. Então, olha só, nós precisamos, para despertar esses valores, que são aquelas habilidades, né, aqueles atributos que já tem em nós precisamos viver na luz do entendimento. Nós precisamos ter a compreensão de tudo ao nosso redor, né? Compreender, o entendimento é a gente compreender o que precisamos compreender, basicamente. Porque eu tô passando por isso, mas não é assim, ai meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Não, é o que eu tenho a aprender com isso. Se é uma coisa boa, o que eu tenho a aprender com isso também. É esse entendimento de que tudo acontece ao nosso redor aí, que a gente precisa saber viver aquilo e sentir e vivenciar da melhor forma possível. Aí ele fala, se viemos dele, para onde vamos? Certamente que é para ele. Em condições de seres conscientes, ajudando o soberano nas suas luminosas ideias. Então, qual é o nosso caminho? Caminhar para quem? Para Deus, para a nossa força soberana. Caminhar para lá como? Em condições de seres conscientes, ajudando o soberano nas suas luminosas ideias. Então, o meu caminho é caminhar em direção a Deus como colaboradora da luz divina, como alguém que trabalha no bem para o melhor de todos, como alguém que traz alguma luz para o mundo. No estudo da semana passada eu falei sobre o brilhar a vossa luz, sobre às vezes a luz é só uma lanterninha, mas que tem que ter essa luz. Então é isso, nós temos que brilhar a nossa luz para fazer acontecer essa ajuda, né, nas luminosas ideias do soberano. Então, nós somos luzinhas da luz. Então, nós temos ali que contribuir da melhor forma que nós conseguimos. E ele ainda fala, colaborando com ele na criação aonde formos chamados. Então, onde quer que eu esteja, eu tenho condições de colaborar com a criação onde eu tô, da forma que eu dou conta. Porque às vezes as pessoas pensam assim, ai, não, deixa eu passar por isso. Quando eu tiver assim, quando eu conseguir mais equilíbrio, quando eu tiver mais dinheiro, quando eu tiver mais tempo. E na verdade, quando você põe condições para fazer as coisas, elas não acontecem. Porque você sempre vai ter um motivo para adiar aquela coisa. Então, o negócio é você começar do jeito que tá. Às vezes você tá xoxo, capenga, inconsistente. Mas é xoxo, capenga, inconsistente mesmo que você vai começar a colaborar na criação. De alguma forma. Porque também ficar o tempo todo ali só dependendo, só sendo quem pede, quem recebe, quem tá sempre mal, quem precisa melhorar e não ser quem colabora de alguma forma, que não tem nenhuma palavra de ânimo para falar com as pessoas, você vai, na verdade, só piorando. Então, mesmo não é que você vai fingir que não tem nada acontecendo, mas mesmo com o que está acontecendo ao seu redor, você deve agir para colaborar com o bem. Da forma que você dá conta, começando de onde você está, do jeito que você pode. Ele ainda fala assim, ó. Cada dom que desabrochar em nosso íntimo é mais um quinhão de felicidade que passamos a desfrutar no microcosmo da nossa vida. Então, dentro de nós temos todos os dons, todas as capacidades necessárias. Mas, como falou lá atrás, né, à medida que a gente amplia a nossa evolução, eles vão despertando. E ele fala que cada um é mais um quinhão de felicidade. Então é mais ali um pedacinho de felicidade na nossa vida, porque eu despertei algum dom. O dom é sempre algo bom. Então, com certeza, ele traz felicidade quando eu desperto ele.
Precisamos meditar em Deus e podemos fazê-lo pelos fios dos pensamentos, tendo o coração como imã divino para registrar as leis da vida, entregando-as à consciência. Então, olha só, precisamos meditar em Deus pelos fios do pensamento. Já falei aqui, os 2 últimos capítulos foram basicamente, quase que exclusivamente, para falar sobre pensamento. E aqui o capítulo, ele é mais amplo, mas ele vem trazer de novo aqui sobre pensarmos em Deus com constância. Basicamente é isso. Meditar em Deus, fazê-los pelo fio do pensamento, mas ter o coração como imã divino. Seria necessário um estudo mais aprofundado para a gente entender um pouco mais sobre o coração funcionando como imã. Mas basicamente, nossos pensamentos, eles não conseguem sozinhos criar. Nós precisamos do nosso sentimento para que as coisas, as situações, a vivência seja criada. Então, por isso que ele fala do coração. É uma força eletromagnética. Quem emite a eletricidade, vamos simplificar, quem emite é o pensamento e quem atrai é o coração, é o sentimento. Então, é um pouco mais profundo que isso. Quem entende um pouco mais aí sobre esse assunto tá me entendendo. Quem ainda não entende, indico assistirem aí o YouTube da Elaine Orives, que aí vocês vão entender um pouco mais, que ela é uma estudiosa muito profunda sobre essa área. Mas é basicamente isso. É o pensamento e o coração trabalhando juntos para poder atrairmos situações, no caso aqui, situações melhores, né? De uma vida melhor, mais plena, mais equilibrada e tudo mais. E ele fala, né? Entregando-as à consciência. Então, a nossa consciência é ela que rege tudo. A nossa consciência é a mente ali que está englobando tudo. Então, quando a nossa consciência está no caminho reto, nós fazemos esse trabalho eletromagnético aí de forma mais harmônica. Aí ele fala, a felicidade não é uma utopia. É uma verdade que pelo menos a nossa parte deve ser conquistada. Então, olha só, a felicidade não é um negócio que, só daqui a não sei quanto tempo, volto lá nas condições, né? Quando eu aposentar, eu vou ser feliz, quando eu tiver tempo, eu vou ser feliz, quando eu tiver não sei quanto de dinheiro, eu vou ser feliz, quando eu viajar, não sei pra onde, eu vou ser feliz, quando eu casar, eu vou ser feliz, quando eu separar, eu vou ser feliz. Cada um tem umas condições aí, às vezes, pra ser feliz, né? Uns tá, quando eu casar, eu vou ser feliz, enquanto isso tem uns casados falando, quando eu separar, eu vou ser feliz. Então, pra vocês verem que não existe uma matemática da felicidade, porque não é isso que faz as pessoas felizes, não é o externo, é o interno. O caminho para a felicidade é ser feliz no caminho. Então ele fala, não é uma coisa que, nossa, a felicidade tá longe, um dia talvez eu vou ser feliz. A felicidade, ela é algo real que cabe a mim conquistar. Fala, pelo menos a nossa parte deve ser conquistada. Então, a minha parte que me cabe para eu me sentir feliz, eu devo conquistar. Eu devo me tornar feliz. Agora, se outras pessoas colocam sobre nós a responsabilidade de fazê-las felizes, infelizmente, por mais feliz que eu seja, elas não vão ser. Porque não tem como outra pessoa te fazer feliz. Tem muito assim, né? Principalmente entre casais. Eu vou te fazer muito feliz. Isso não existe. Não existe. Ou vocês dois são felizes juntos porque os dois são felizes, ou não é um que é feliz que aí o outro vai ficar feliz porque tá com ele. Não é. Ele pode se espelhar nele e aí se tornar feliz ao lado dele. Mas depender do outro para ser feliz, não tem como. Então, vamos buscar aí, a nossa parte da felicidade que deve ser conquistada. Se ela deve ser conquistada, quer dizer o quê? Que ela pode ser conquistada. Que é algo que deve acontecer, é algo que é possível de acontecer. Então, vamos buscar essa felicidade aí, cada um da sua forma, como eu disse lá atrás sobre as nossas formas de evoluir, a nossa forma de nos sentir felizes, também cada um tem a sua, mas não
coloquem condições externas. Não coloquem condições futuras. Comece a trabalhar para ser feliz agora, do jeito que você tá, mesmo que seja xoxo, capenga e inconsistente. Comece agora a trabalhar pela sua felicidade. Se viemos da luz, não podemos ser outra coisa. E se somos luz, o nosso dever é fazê-la irradiar-se, pois ela nos garante a vida e nos mostra Deus em todos os departamentos criados por Ele. Força soberana da vida. Então, olha só. Se você veio de algo, você é aquilo. Se eu vim da luz, eu sou luz. Ele está afirmando, ele não está perguntando, não está pensando sobre. Nós somos luzes. E aí, o que ele fala? Que o nosso dever é fazer ela se irradiar, porque ela garante a vida e nos mostra Deus. Então, quanto mais eu ilumino o meu redor, mais eu enxergo. É igual uma luz habitual aí, estamos aqui, ó, tô gravando isso aqui, tá de noite, mas vocês estão me enxergando, porque tem uma luz acesa aqui em cima de mim. Tô iluminada hoje. Tá a luz aqui. Então, quando você acende a sua luz, você enxerga o quê? Mais longe, você enxerga mais amplo, você enxerga mais possibilidades, você enxerga mais capacidades. Então, quando você irradia, você passa a entender, né? A ter, se garante a vida, é você viver uma vida, né? Não só sobreviver, é você viver. E ver Deus em todos os departamentos criados por Ele. Por quê? Porque você está iluminando ao seu redor, então você está enxergando as coisas ao seu redor. Quando você não ilumina, você está fechado ali na escuridão, você não enxerga. A comparação da luz, ela é pura e simplesmente a real. Se você apaga uma luz, você enxerga menos. Se você acende, você enxerga mais. Então, você acende, você consegue ver mais tudo o que tem na criação aí de divino, de belo, que é para nós usarmos mesmo para o bem, para vivermos bem, para estarmos bem. Aí ele fala: devemos conhecer, acreditar e testar todos os dias os nossos poderes, porque é através deles que Deus nos atende nas nossas necessidades. Os nossos poderes. Jesus tem um momento lá que ele fala com os discípulos: vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Deuses com letra minúscula, né? Nós somos Deus em ação através de nós. É isso que ele estava dizendo. A mesma capacidade que Jesus teve... Ai, gente, desculpa, mexer a câmera aqui. A mesma capacidade que Jesus teve de fazer o que ele fazia, nós também temos. Ele ainda fala, se tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. E ele ainda fala disso, eu gostei muito no The Chosen, porque deixou muito claro essa passagem. Eu acho que é o episódio que eu mais gostei. The Chosen é uma série sobre Jesus e os discípulos, que são os escolhidos. Quem não assistiu, indico assistir. Ela é muito bem feita e muito boa e muito emocionante. Muito tudo. E aí tem um momento que ele fala sobre a fé do tamanho do grão de mostarda. Ele fala que não é sobre o tamanho da fé que ele está falando. É sobre em quem você deposita essa fé. Então, se você deposita em Deus e nos poderes que você é capaz de acessar com Ele, acabou. Vós sois deuses. Então, ele fala aqui que a gente deve conhecer, acreditar e testar todos os dias esses poderes. Nós temos ele. Tá adormecido ali, porque muitas vezes ao longo da vida a gente desacreditou da gente, a gente viveu coisas que mexeram com a gente não conseguiu lidar com ela para aprender a se equilibrar, aprender a confiar em si. Mas está aqui dentro de nós. Nós temos esses poderes e devemos testar eles todos os dias. Porque ele fala, é através deles que Deus nos atende nas nossas necessidades. Então, tem aquele ensinamento, né? Em tudo que pedirdes, se pedirdes com fé, crede que obtereis. Então, é bem isso. Esse é um grande exercício do nosso poder. Acredite que Deus vai nos atender
nas nossas necessidades, mas não é nas necessidades básicas só assim, eu não vou morrer de fome. É importante também, né, a gente nutrir nosso corpo, nosso espírito e tudo mais. Mas é na necessidade, nas nossas necessidades de sentimentos, de evolução, de sonhos. Então, que a gente possa usar esses poderes bem para poder fazer acontecer as coisas. Porque não é só, nossa, eu queria tanto isso. Se você não faz a sua parte, ajuda a ti mesmo que o céu te ajudará. Ó, eu fiz um combo de versículos aqui, hein? Nossa Senhora. Dessa vez eu fiz. Mas você tem que fazer a sua parte, que é esse exercitar os seus poderes de alguma forma, seja mental, física ou em uma ação mesmo, para que o céu possa te ajudar, para que Deus possa te atender, você precisa expandir suas capacidades. E aí ele fala o seguinte: para desenvolvê-los, basta-nos a fé que gera confiança, o trabalho no bem que gera serenidade e o desprendimento que gera amor. Tranquilinho, né, gente? Facinho despertar o poder, ó. Fé que gera confiança, trabalho que gera serenidade, desprendimento que gera amor. Fé, trabalho, desprendimento. Já falei sobre desprendimento com vocês, que não é vocês desistirem de tudo que é importante para vocês ou não ter nada material. Desprendimento é você não se apegar a algo, a nada, não se apegar ao resultado, não se apegar ao que você quer, não se apegar se vai dar certo ou não se apegar ao como as coisas vão acontecer. Só viva com fé, faça a sua parte, que é o trabalho, e solte, entregue com fé e trabalho, vai seguindo aí, as coisas vão acontecendo. Passamos a encontrar todos os tipos de fluidos puros que nos atendem pelo poder da vontade. Lá para trás teve um capítulo que chama... Não, na verdade o capítulo ainda vai vir, é porque eu estudei esse livro já recentemente. Se chama Os Fluidos Nos Obedecem, ainda na verdade é um dos últimos capítulos. Vamos chegar lá. Continue acompanhando aí que vocês vão ver mais sobre isso, sobre esses fluidos. Mas ele fala justamente isso, dos fluidos nos obedecerem. Quando eu chegar lá, eu vou falar com um pouco mais de detalhes sobre tudo ser formado de energia, tudo mais. Mas no último estudo eu falei sobre isso, né? Sobre tudo ser formado por energia e que por isso tudo pode nos obedecer se soubermos usar corretamente as nossas energias, que é o poder da vontade. Vontade, gente, ela às vezes tem uma conotação diferente do querer. Porque a vontade não é só assim, eu queria tanto isso. A vontade, ela inclui você fazer algo em relação àquilo. Então, você agir de alguma forma, nem que seja fazendo uma prece. Mas fazer uma prece é uma ação. Então, a vontade, ela inclui uma ação. Aí ele ainda fala: necessário se faz que saibamos usá-los sem os desperdícios que a ignorância inspira. Então, nós temos esses fluidos puros aí para nos atender em todas as áreas da nossa vida, para tudo que pudermos aí usar da melhor forma possível. Nós temos eles ao nosso dispor, mas é importante que a gente use sem os desperdícios que a ignorância inspira. É igual a nossa energia do corpo, né? Nós podemos usar ela bem ou podemos desperdiçar ela, escolhendo vivências, caminhos que talvez não sejam muito equilibrados e a gente acaba gastando a nossa energia mais do que deveria. Então, a mesma coisa os fluidos, nós devemos usar com o equilíbrio necessário. Aí ele fala, antes da última frase, ele fala assim: precisamos conhecer a verdade para que ela nos liberte. Jesus fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ainda fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vem através de mim terá a vida eterna. Então, qual que é a verdade? A verdade é a verdade do bem, é a verdade que a gente acabou de saber aqui, né? Ou relembrar, ou descobrir, que nós somos luzes da luz. Né? Nós somos criação da luz, então nós somos luzes.
que nós temos o poder, que nós temos os dons, que tudo já está dentro de nós, que a felicidade não é uma utopia. Como isso tudo pode ser tão libertador? A gente pensar que nós podemos fazer o que desejarmos, o que imaginarmos, o que sonharmos, contanto que nós escolhamos fazer isso ligados ao bem, nosso poder se torna cada vez mais ilimitado. Olha só para vocês verem. Por fim, a última frase, ó, hoje o nosso estudo passou um pouquinho mais do que o tempo normal, que normalmente é meia hora, né? Mas eu não marquei horário não, gente. Se vocês marcaram, vocês dão pausa aí e continuam assistindo, porque a última frase é muito importante. E sabes de onde vem a nossa felicidade depois das mãos de Deus? Vem dos nossos esforços pelos caminhos que devemos percorrer. Então, o que eu falei agora há pouco ali atrás? O segredo para a felicidade é ser feliz no caminho. Então, além de estarmos, né, sob a proteção e a bondade de Deus, de onde mais que vem a felicidade? Do trabalho que eu faço no caminho a percorrer. Quando eu percorro o caminho correto, o caminho reto, o caminho que me leva para o bem, a felicidade vem daí. Então é isso, gente. Pensem bastante em tudo isso que falamos hoje. Pensem no poder que existe dentro de vocês. Despertem agora a felicidade dentro de vocês. Espero vocês semana que vem.